Então, já que já começamos com Já? tudo, já tá falando, vocês estão gerando Eu conteúdo achei que aí, já tamo tivesse rodando já, né? testando as luzes. As luzes incríveis daqui, adorei as luzes daqui. Ai, que bom. Nós hoje vamos falar um pouco sobre arte, cultura e educação, né? O papel da arte na vida humana, dentro das relações sociais, sobre a perspectiva de a humanidade que há na arte, o papel dela nas nossas vidas. E eu estou muito feliz mesmo de estar falando isso. É que a gente estava conversando nos bastidores. A arte, para mim, é um tema que me traz muita alegria, é uma coisa que pulsa meu coração, que tá no ar que eu respiro, sem falsos clichês. Na pandemia, a gente pôde perceber que, quando as pessoas estavam em quarentena, né, sem poder sair e tudo mais, a arte, através da música, da reconexão com filmes, séries, através de lives e tudo, artísticas, isso todo foi visto muito, né? Isso foi fomentado e fez um papel terapêutico, por assim dizer, dentro desse contexto, porque permitiu que as pessoas estivessem, acalentassem suas dores, refletissem sobre determinadas questões, percebessem a beleza de determinados fenômenos ou a gravidade de outros que precisavam ser vistos. Enfim, eu acredito que a arte, em todas as suas dimensões, né, sejam dentro da parte da dramaturgia, das artes visuais, do cinema, que Fabiano adora, elas têm um papel fundamental na vida e, por que não dizer, na saúde mental da população. Aldri, seja bem-vindo ao Penseira. Para quem não conhece Aldri, ele é escritor, roteirista, ator e diretor. Mas eu acredito que ele pode contar um pouco mais sobre a trajetória dele. Meu desejo era de ser escritor, virei ator. No meio do percurso de atuação, voltei e assentei a coisa do ator. E como eu sou muito crítico, positivamente crítico, assim, de querer mudar as coisas, eu viro diretor também. Sim. Acabo... O diretor é aquele que é um enxerido, né? Que vai dizer, não, bota a mão mais para cá, bota a mão mais para ali. Insira esse pensamento aqui, vai montando no pós-escrita, né? No pós-roteiro. Então, acabo que eu vou virando diretor de teatro. E ano que vem eu vou dirigir meu primeiro longa, e vou virar diretor também de cinema. E culmina com essa questão do apresentador. Então, eu sou comunicador, escritor, ator. Mas falando do meu percurso, ele começa como ator. Muito jovem, entro no grupo de teatro chamado Via Magia, que é o grupo que o Wagner Moura participou também. Wagner Moura, Laila Garran, Fernanda Paquelê, Marília Cunha, uma turma. Muito jovens, assim, a gente fazia peças juvenis e ditas não profissionais, mas cobrava ingresso. Então, então tem um quê de profissionalismo ali. E aí eu vou entrando, vou seguindo como ator profissionalmente. Sim. Mesmo, eu passo ali uns 15, quase 20 anos trabalhando como ator. Sim. E aí, nesse meio tempo, que vira escritor. Mas é uma trajetória muito extensa. A gente fica falando aqui muito extensa, que eu falo assim, Sim, claro. Fui pro Rio, aí comecei a trabalhar em musical no Rio. Aí eu fiz TV no Rio também, na época, na década de 90. Não sei se alguém lembra da Malhação. Entrei na Malhação, fiquei 2 anos na Malhação. Saí da Malhação, comecei a fazer a Universidade de Teatro no Rio. E aí, no meio da Universidade do Rio, eu criei um projeto de escrita que é uma história, né, que fala de uma medida provisória que exige que as pessoas negras saiam do país como modo de reparação social, né? O governo entende que está difícil para os pretos brasileiros, pretos, pretas, negros e negras brasileiros. Então, resolve, então vamos levar de volta isso em pleno século XXI. Né? É uma história distópica que eu crio ali no meio do meu curso de teatro, que vira uma peça, que vira filme, que vira livro. Sim. Uma ordem meio inversa, né? Geralmente o livro vem primeiro, depois a peça, depois... Não, no meu caso veio a peça primeiro, que virou livro, que virou filme, que virou medida provisória. Sim. Mas, em resumo, é isso, assim. Mas tem vários atalhos aí. Maravilhoso. O cinema ele me sustentou numa fase muito difícil na minha vida. Aldri talvez não sabe, talvez algumas pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo aqui não sabem, mas eu convivo com a compulsão alimentar. E para a psicologia, qualquer tipo de compulsão, ela não existe cura. Ela existe a forma de você minimizar ali a dor ou canalizar para outras áreas. E uma das áreas que eu canalizei foi para o cinema.
Em 2018, eu assisti 375 filmes. Uau! 375 Um por filmes. dia, quase. Um pouco mais do que um por dia. Foi o que aconteceu. Eu joguei a compulsão da alimentação sobre outra coisa que não me fizesse tão mal quanto a alimentação. O nome disso é redução de danos, né? Então, Perfeito. observe como a arte ela está muito mais do que no subjetivo, né? Extremamente importante em 2018 na minha vida para me sustentar e não fazer eu recair em outras compulsões que na minha situação era um pouco mais difícil. E posso dizer, a arte tem me sustentado em ter uma vida mais saudável, né? E não poderia perder essa oportunidade de trazer você aqui para o Penseira, porque além de Medida Provisória, que é de fato conhecida aí por muita gente, tem outros filmes, e um dos filmes que me marcou muito, apesar de eu ter assistido ele no ano passado, é um filme de 2019, que é um filme Aos Nossos Filhos, que também a Audrey está participando. Ah, adoro esse filme. É um filme que me marcou muito, tanto pela atuação, né, quanto o papel ali da Marieta Severo. Severo, que ela faz um papel de uma terapeuta, eu acho que é isso, né? Uma psicóloga. Ela faz um papel ali de um... Ela coordena... Deixa claro, né? Um centro de adoção. Sim, sim. E ela também é uma figura que sofreu na ditadura. Isso. E hoje, quer dizer, nos dias do filme, né? Na atualidade do filme, ela coordena um centro de adoção. E a coisa bacana do filme é que o que se espera de uma pessoa dessa que sofreu pela ditadura, né, um pensamento super libertário, ela traz também alguns preconceitos. Isso. É um filme que tem renascido em minha mente em vários momentos. Legal. Quando eu vejo a questão do racismo, quando eu olho também para mim, ou quando eu olho para um outro, que eu digo, mas como pode ela tá nessa posição, né? Seja no caso da Marieta Severo, ali, da personagem, que eu não sei o nome dela mais, mas como o julgamento, né, ela atravessa a nossa vida. E eu posso lhe dizer que esse filme marcou muito a minha formação como psicólogo. Engraçado você falar isso, porque a Vera, a personagem dela. Semana retrasada, eu recebi um contato do pessoal do filme, né, que eles estrearam, tiveram uma incursão lá em Portugal. Ah, que legal. Aí falando comigo, eu falei, tô revendo o filme. E eu falei com eles que tem uma potencialidade de série muito grande ali, porque o filme abre algumas janelas, né, que em 2 horas não pode dar conta, né? Ele é muito bem feito, muito bem dirigido pela Maria de Medeiros, que é uma atriz também incrível, mas que dirige. Mas o filme abre janelas muito bacanas. E essa minha pitada, assim, que pode ser uma série, eles já estão se reunindo, já estão me procurando para conversar também, a Laura, que é a detentora dos direitos. Estão querendo abrir para uma série, assim, acho que seria um espaço muito bonito, assim, para a gente, né, dialogar sobre a adoção, sobre os preconceitos que a gente não enxerga na gente mesmo. Sim, sim. Eu gosto muito desse filme também, e gostei de ter feito também, sobretudo a direção da Maria de Medeiros, muito sensível, né? Uhum. E eu acho que, eu costumo dizer que não existem maus atores, tem maus diretores, assim, ou diretores. Sim. Que quando o diretor não consegue puxar do ator, ele não tem uma boa atuação, né? Tem um pouco esse lugar. Audrey, achei legal que você está trazendo algumas temáticas, né, que são importantes. E quando eu penso em arte, eu penso dentro... Bom, a arte é produzida por nós, né? Por gente. Então, é interessante porque você vê através do olhar daquele que faz, né, e o traço de cada um, né, você consegue perceber, você consegue ver o seu traço atuando, você percebe uma pintura de Van Gogh que foi ele que fez, lógico, porque você sabe como é que Van Gogh pinta. Você tem o traço do artista, né, em que ramo ele estiver. Mas, independente disso, é a realidade humana, pelos olhos daquele que o faz, que lê, que faz a leitura daquilo, né? E transmite de alguma forma. E eu acho isso belíssimo. Porque quando a gente pensa, por exemplo, em cinema, em teatro, nas artes visuais como um todo, a gente pensa muito em possibilidades, né, lógico, de entretenimento, mas de expandir olhares, de
sair de alguma perspectiva micro e ampliar para esse macro, quando você pensa dentro dessas questões, por exemplo, de adoção, que é uma temática que também me tangencia muito, né? Eu sou advogada de direito de família, empresarial também. Olha. E o tema de adoção é um tema que a gente discute muito no Instituto de Direito de Família, é um tema assim, muito pulsante dentro do direito. A gente tem diversas perspectivas sendo levantadas e fomentadas todo o tempo. E talvez para as pessoas que não estejam, né, que não vivam essa realidade de uma forma ou outra, a arte, como tantos outros temas, é a forma que as pessoas podem se conectar com realidades diferentes. Eu estou falando o tempo todo assim, muito feliz, muito emocionada, porque o que eu estava te contando, a arte tem um papel fundamental na minha vida. Eu sempre fui estimulada, né, dentro de casa. Meus pais sempre gostaram muito de música, de teatro, de cinema, de artes plásticas. E viver isso, né, e por exemplo, ter feito teatro, eu era uma menina muito agitada, eu era muito indisciplinada, e foi o teatro que me trouxe tudo isso, me trouxe disciplina, me trouxe uma perspectiva boa em relação ao outro, me trouxe presença, estado de presença. Teatro é muito desafiador, né? Diferentemente de uma gravação, por exemplo, o teatro é você ali naquele momento. Ao vivo, né? Mas tem uma coisa que você fala das artes, assim, porque a arte ela suspende a realidade, né? Assim, é bonito por isso também, assim. Ela cria uma suspensão nas regras e nos padrões que a gente organizou, que a gente definiu como modos corretos né, e seguros de vida. A gente está sempre buscando segurança, né? Sobrevivência, existência e resistência, persistência, né? Longevidade. Dá uma suspendida nisso, é como se você zerasse o jogo para pensar sobre a vida. Então, assim, estou falando de todo tipo de arte, né? Artes plásticas, artes cênicas, cinema, literatura. Quando você entra na arte, você suspende o seu dia, você suspende, bota em suspensão o seu cotidiano. E é nesse momento que você tem um espaço para refletir sobre o que você é, suas compulsões, suas não compulsões, seus próprios preconceitos. E é um lugar legítimo porque ele não julga. E ninguém está te cobrando nada. É diferente até de uma análise, né? Quando você expõe ali, né, para criar um espaço de escuta, né? Você é ouvido por alguém. Na arte você está falando para si mesmo, ali, vendo o filme. Seja um filme desses, assim, blockbusters, Barbie, né? Sim. Você vê, fala sobre, né, feminismo, Oppenheimer, a bomba, né? Por que fizeram? Você começa a criar uma conferência consigo mesmo que faz com que você expanda um pouco o seu universo interno e, sobretudo, que eu mais gosto, você suspende o seu cotidiano por um momento para você respirar. E quando eu falo respirar, não é só respirar do pulmão. Sim. Respirar de pensamento. É por isso que eu acho que, às vezes, ela é negligenciada. Você começou dizendo, às vezes é muito negligenciada as artes. Porque como ela não trabalha com essa lógica comercial, do tipo, Sim. fazer. De existência. De existência, vamos preservar, vamos cuidar, vamos curar. Não, ela suspende, parece que ela está dando um passo atrás, mas não é. Ela está dando uma pausa. Um 2 alto, né? Quando a gente está brincando, 2 alto. Na brincadeira da vida, para dizer, poxa, minhas coisas, minhas questões, adoção, não adoção, racismo, cara, expulsão, aí pega medida provisória. Isso é bom, a gente está excluindo. E se excluir de verdade, todos forem embora? Qual é o papel dessas pessoas na minha vida, se você é um não negro? Ou se você é negro vendo o medida, poxa, e se eu tiver que ir embora? Como é que é? Então, nesse momento, é um momento da suspensão mesmo da realidade. Por isso que eu acho que a arte, ela provoca essa coisa positiva nas pessoas, como provocou em você. Sabe? Uma sensação de que algo parece que é algo muito necessário e vital, e ao mesmo tempo não é. Porque você pode viver sem ela? Bom, pode, mas será que você viveria tão bem sem ela? Você, no caso, né? Será que você seria mesmo se não tivesse passado pelo teatro?
Se não tivesse lido um livro? Certamente Será não. que não? Eu, particularmente, tenho certeza que não. O mundo real prático diz que talvez, sim. Então, o primeiro corte que vai numa política pública é vamos diminuir o valor das artes. Sim. Tem esse lugar, mas não é. Ela é muito necessária. Ela é muito... Eu não queria usar a palavra essencial, mas ela faz parte de uma coisa fundamental na gente. No meu caso, faz muito, porque ela é minha profissão. Mas eu percebo que na vida das pessoas, ela é fundamental. Sustenta, né? Sustenta demais, alimenta. Olha só, quando você fala da compulsão de alimento, que aí você substitui pelo cinema, você continua se alimentando, só que de cinema. Sim, sabe? É uma perspectiva outra que é prática, é real. E causa efeito físico em você. Seja físico visual, seja físico mental. Mas é isso, eu queria dizer que é um momento de suspensão super necessário. É como se você estivesse respirando, assim, parando para respirar um pouco de uma corrida, de uma maratona, sabe? E a arte, eu acho que é isso, esse momento da respirada. A gente está dando risada aqui, Adrian, porque somos corredores, né? Ah, é? Não. Às vezes, certo. Eu só sou meia maratonista. Fabiano, que é Ironman aí. Eu fiz o Iron no ano passado, nem sei mais. Ano passado. Nossa, Ano Iron, passado. quantos quilômetros? Primeiro semestre do ano passado. Ele Meia é quantos quilômetros? 21 só. 21. Só. 21 só, olha. E Iron é... Ironman Cruza o país. Norte a sul. nada 3.800, pedala 180 quilômetros e corre 42. Uau. Aí eu fui o último a chegar no ano que eu participei, mas cheguei, né? Tiveram em torno de 600 pessoas que não chegaram ou desistiram aí pelo meio do caminho. Eu fiz em 16 horas e 50. A linha de corte era 17 horas. Oh. E literalmente alguns filmes passaram na minha cabeça durante essas 17 horas. Você vai pensando nos filmes, nas coisas. Olha só. Sim. Olha só a arte aí, preenchendo um lugar da maratona, da sua maratona. Sim. Alguns filmes literalmente passaram. Não um filme da minha vida em si. Alguns filmes ali clássicos que eu poderia dizer, como o Forrest Gump ou qualquer um outro, que me motivou para, de fato, estar fazendo o esporte em si ou estar superando essa questão da competição. Essa é uma coisa boa que você falou agora, de todas que você falou são coisas boas, mas a gente se utiliza da arte não somente que está no momento da assistência, né? No caso de assistir ou da leitura. Você se utiliza na vida prática. Quantas vezes, né, a gente para e lembra de um livro numa situação de caixa de supermercado. Você lembra de uma passagem de um livro. A gente faz umas conexões assim que parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Aldrin, no judiciário a gente vê algumas vezes, inclusive o Supremo utilizou isso recentemente num julgamento, mas a utilização, por exemplo, de passagens de livros clássicos para justificar e demonstrar determinadas situações, para fazer uma análise de algum tempo lógico, algum tempo cronológico, melhor dizendo, em relação a algo, você leva... Não, naquele livro de tal época, onde havia sido retratado uma pessoa... E você faz esse paralelo. Então, a gente utiliza o tempo todo. Quando a gente faz votos, quando a gente está fazendo uma sustentação oral no tribunal... Todo tempo você usa esses artifícios, sabe? Você utiliza da cultura e da arte todo o tempo, de grandes discursos. As pessoas fazem citações de obras, de filmes, de falas de pessoas que povoaram o mundo, que de alguma forma tem a arte passando por isso. Tá vendo? Assim, é uma prova de que tem um componente de verdade nas artes, assim, não de verdade, de realidade. Sim. É ficção, mas tem um componente de realidade. Se você utiliza ela no mundo real prático da realidade, no caso do sistema judiciário citado, né, uma literatura, é que aquela literatura ela tem os dois pés fincados na probabilidade real da vida. Sim. Das pessoas, dos seres humanos, né? Quando fala de assassinatos, por exemplo, né, no judiciário, o que leva uma pessoa... Quando eu estou em mesas de roteiro, construindo personagem, a gente leva muito em conta essa coisa do humano. Será que essa personagem faria aquilo ou não? Né? E às vezes a gente se surpreende, porque a gente fala, faria. Se a gente levar... Não, é possível. É plausível. Porque tem uma diferença do plausível, né? Sim. O que é plausível, por exemplo, aqueles bonecos do Walt Disney, quando corre e aí olha, sai, vai correndo, passa pelo abismo, olha e cai. Aquilo você sabe que é real. Na realidade, nossa prática, aquilo ali é 1 segundo, né? Se você correr no penhasco e se jogar,
um segundo, sei lá, um milésimo, você fica suspenso. E aí a arte para aquilo ali, congela. E no desenho do Walt Disney, ele vai, dá tempo de você ver ele parando, refletindo, opa, vou cair, e cai, né? Sim. Então, assim, parece que não é real, mas é tudo muito plausível nas artes, a ponto de você me dizer agora que ela é utilizada no judiciário. Sim. E a gente usa também algumas coisas de filmes, né, mais conhecidos. A gente usou muito isso quando a gente estava atendendo, quando a gente fez um estágio, né, com dependentes químicos. E muitas vezes a gente utilizava parábolas de arte, né, de filmes, de novelas e tudo mais, para demonstrar possibilidades de comportamento, de como é que agia, enfim, trazer uma outra perspectiva para entender aquele sujeito e de se conectar de alguma forma. Porque a gente tem que parar de pensar também a arte como uma arte burguesa, aquela coisa inatingível, e pensar que a arte está na viola ali, da pessoa tocando sozinha, no cantarolar, né, da mãe com os filhos. Isso é música, isso é arte. E aí eu passo para uma outra premissa que eu acho que também é muito importante, que é o fomento à arte e a educação para a arte. E assim, eu tava... foi uma situação, enfim, situações, né, que me intrigam muito e que me fazem pensar. E que eu conversei com o Fabiano quando eu voltei de viagem ano passado, que eu tava fora e tava no Reino Unido. E aí tinha eu sou muito rata de museu, eu gosto muito de ver museu, eu acho muito legal. E eu estava em um museu, e era um museu muito interativo. E era um museu de artes plásticas, mais tradicionais, por assim dizer, né? Tinham períodos mais antigos, tinha uma parte de arqueologia, e tinham muitas coisas interativas. E estava entupido de criança. As crianças tinham vários brinquedos, por assim dizer, que elas podiam estar vivendo aquela arte, né? Percebendo como foi o processo criativo do artista, ouvindo coisas sobre, desenvolvendo os outros sentidos para perceber aquela arte, não só o visual, como no caso das artes visuais, né? Obviamente poderiam ser percebidas, mas também tendo outros estímulos táteis, auditivos, para sentir aquilo e percebendo, né? Porque a gente sabe que criança mesmo, a gente estuda há muito tempo, né? A gente, enquanto nessa formação eterna da psicologia, a gente vê todo o tempo, né? Dentro das fases de desenvolvimento, que as crianças precisam disso, de outros estímulos, e não só as crianças, mas nós, enquanto adultos, dentro da neuroplasticidade, a gente está sempre formando e reformando. Então, assim, tornar isso acessível, criar uma nova perspectiva, inclusive educacional, para fomentar essa cultura, é algo que é essencial. E às vezes a gente acha que é uma coisa simples ou então uma coisa adiável, e não é. Porque provavelmente existe um contingente muito maior de pessoas indo àquele museu adultas, provavelmente porque foram crianças que foram estimuladas e condicionadas a viver aquilo ali. Não só dentro do museu, mas dentro da música, e percebendo, entendendo aquilo. Sim, né? sim. A gente tem um exemplo também muito, muito prático que a gente estava conversando. Eu e Fabiano, a gente foi recentemente para a orquestra, né? Para o concerto da OSBA aqui. O Cine Concerto. E qual é o grande diferencial do Cine Concerto aqui? Porque a OSBA também é tão assistida. Tinham 5.000 pessoas na concha acústica, quietas, sentadas, ouvindo um contrabaixo mostrar como é o som dele emitido. E isso é fantástico. Mas o maestro estava explicando como era o funcionamento daquele instrumento, qual era o papel dele na música. Músicas que você pode perceber, aquele instrumento. Isso você torna possível, palatável, alcançável aquele conhecimento artístico. E isso é fundamental. A gente pode perceber isso em qualquer circunstância da vida, né? Quando você educa, você demonstra, você torna aquilo mais possível, mais apreensível para aquele que recebe aquele estímulo. Vou falar uma coisa assim, que quando você coloca as pessoas distantes das artes, elas começam a achar que a arte é algo que não é para elas, assim, que é algo para o outro, ou para alguém que está além, né? Então, quando a OSBA faz esse tipo de ação, onde explica que é muito mais simples, né?
que o som vem, né? Aí você fala, então é isso. É como se a gente já soubesse daquilo e não tinha se dado conta. Essas ações são muito importantes assim, para a gente promover, de entender que a arte está sempre ali, ninguém fica afastado dela. Você pode até sequestrar algum momento, mas o ser humano se alimenta de arte o tempo inteiro. Você pode achar que está cerceando o cinema, ou a literatura, ou a música, mas a pessoa vai estar cantarolando alguma coisinha ali, né? Vai estar ali junto, ou vai estar rabiscando uma palavra, ou vai estar criando, inventando uma história. Então, assim, a acessibilidade, mostrar que a arte já está ali do lado da gente, que essa sensibilidade musical ou literária já está com a gente, é de suma importância. Acho que quando fala assim, acessibilidade à arte, parece até que é você pegar a arte e dar para alguém. Não, é mostrar para ela que a arte já tá nela. Isso. Né? Acho que a Osba faz um pouco isso quando cria esse espaço de explicar qual é a função dele como maestro. Aí a pessoa, não, mas eu sentia mais ou menos que era isso mesmo, ele é o condutor. A gente já sente, ela é intransponível. Assim, acho que a arte, você não tem como se livrar dela. Você pode... Uma estrutura de governo, talvez autoritária, pode fingir que está separando você dela, da arte. Mas não está. Você está apenas desidratando a estrutura dos seus profissionais, das suas... Mas ela não vai, ela é intransponível. É tipo um rio que vai entrando, assim, vai nos lugares. E essa ilusão de que ela está distante faz bem a algumas pessoas, né? Algumas estruturas endurecidas, autoritárias. Mas é importante a gente realmente jogar e abrir e dizer, olha, você pode ser um escritor, você pode fazer um livro. O meu primeiro livro, quando eu fiz, eu tinha 31. Até ali, para mim, seria algo impossível. Alguém me ensinou de que literatura era algo que estava lá distante do Aldrich, que eu não poderia nunca lançar o livro. Não sei explicar aqui, seria uma outra mesa. Sim. Como é que essas estruturas vão desaprendendo, vão fazendo a gente desaprender algo, né? Quando eu me toquei que eu posso escrever, né? Eu já escrevo ficções. É publicar. Que aí eu publico e as pessoas querem ler. Aí dá a impressão de que, puxa, estava ali guardado desde os 18, só aos 31 que eu fui lançar, porque então apenas retarda algumas ações que podem ser positivas para o todo. E a gente tem que pensar dentro não só, né, na possibilidade dessa criação, mas dessa apreciação. Isso é uma coisa que eu converso muito com o Fabiano, porque ele fala assim, poxa, amiga, eu gosto muito, né? Eu gosto muito de arte. Eu não fui estimulado isso criança, enfim, não era uma coisa que tinha na minha família, né? Como, sei lá, você teve, mas essa conexão existiu dele adulto e ele se conecta hoje super, né? Com diversos nichos artísticos. Uhum. Seja teatro, seja cinema, seja música. E é engraçado que, exatamente como a Ana estava dizendo, eu não fui estimulado na infância, né? Ali desde a infância. Eu fico imaginando as milhares de pessoas que também não foram estimuladas porque os nossos pais, os nossos avós acreditavam que a arte não era para eles, né? Não eram acessíveis para eles, né? E eu tenho visto também, não só vivenciado de consumir arte, mas uma coisa que pulsa muito aos meus ouvidos quando vocês estão aí discutindo, e eu estava aqui calado só apreciando essa arte aí de vocês, o quanto ela é extremamente importante dentro de um set terapêutico. Sim. O psicólogo, o psicanalista, o terapeuta, ele pode sugerir que a pessoa assista, escute ou qualquer coisa. A psicoeducação, né? Para poder guiar, né? Guiar durante aquele trajeto. Então, assim, se eu pudesse dizer, a arte fez parte do meu processo de transformação e faz daqui para frente também, né? Você falou uma coisa interessante que eu lembrei, mas da catarse, né? Sim. A arte tem esse lugar de você agir sem estar agindo, né? As personagens agem pela gente, né? Sei lá, um tapa que alguém dá num vilão que você não pode dar na realidade, sabe? Esse espaço orgástico mesmo, de você ver alguém fazendo aquilo que você faria, que muitos dizem que vem do teatro grego, que é usado para você causar o espanto e o terror na plateia, para que ele purgue emoções, né? Mas isso está muito também nas oralidades, nos griots africanos também, que passa na contação de história. A contação de história
africanas, nas comunidades africanas, tinha muito esse lugar também da cura, sabe? De educacional, do menino já ver a jornada do herói antes de passar pela jornada que ele vai passar no futuro. Para ele adquirir algumas sabedorias de saber, algumas sabedorias de experiências antes de passar pela experiência. Que aí lembra aquele Larossa, né, que fala da experiência do saber e o saber da experiência. Porque às vezes a gente pode ter a experiência do saber, que pegar o livro e entender como é que vai ser a questão. Racismo. Muita gente tem o saber, né, a experiência do saber. Eu pego, leio, eu sei o que é. Sim. Eu vou ser antirracista, tenho uma experiência de saber aquilo. Mas o saber da experiência passa pela prática. Que aí os negros têm. Eu tenho o saber da experiência do racismo, talvez você tenha a experiência do saber, porque você lê, você acompanha, você vê as histórias, você atinge esse lugar do racismo a partir da sabedoria, né, de conexão, né, da sabedoria do conhecimento. Eu, a partir da experiência de viver e que se transforma em saber. E aí, assim, a arte como espaço catártico é lindo, porque faz uma mistura do tipo, você acaba tendo uma experiência de saber vendo o outro. O outro é o quê? Ou a outra, o ator, a atriz. Sim. Ou então a personagem que está lendo o livro. Você sente por ela, né? Então, e aí você, de uma certa maneira, eu falo acho porque eu não sou da área da medicina, da psicologia, mas cura algumas coisas, assim. Tem os efeitos terapêuticos da arte são notáveis, né? Tanto dessa questão, são vários, né, perspectivas, tanto a catártica como a questão que a gente pode se conectar com determinadas emoções do outro, sentir através daquele personagem. A gente tem que a gente pode utilizar todas essas ferramentas e também a questão de poder utilizar a arte, né, como algo de tranquilidade também, de prazer, de diversão, como a gente, mais uma vez, a gente viu muito dentro do período pandêmico, né? Que as pessoas se utilizaram da arte para conseguir sobreviver àquele cerceamento de convivência efetiva, física. Então, isso tudo é muito importante. Quando a gente estuda dentro de comportamento humano, dentro de perspectivas de atendimento a pessoas, a gente pode utilizar dessas ferramentas e da gente também, enquanto sujeitos da sociedade, utilizando isso tudo para existir, para questionar a nossa existência, para se conectar com outras realidades que a gente não poderia, provavelmente, se conectar vivendo dentro do planeta que a gente vive, naquele microcosmo que a gente vive. A gente poder extravasar emoções, a gente poder sentir tanta coisa, mas isso passa também por essa questão educacional que a gente estava falando, né? De poder viver através da arte, sendo estimulado a isso e tendo esse espaço. Eu adoro esse tema da empatia, do lugar do outro. Por exemplo, agora meu novo livro, Pretamorfoses. Uau! Sim. Biografia não autorizada de um ex-branco. E é uma narrativa, é um romance, né? Assim, ligeiro, eu chamo de romance ligeiro, que é para jovem, vai no ritmo das séries. Sim. É um romance, é uma escrita que eu procurei fazer uma escrita muito mais baseada nos eventos, nas ações, assim, você vai acompanhando a jornada de uma figura branca, vaidosa, que é o Gregório, de uma sociedade, aquela classe média alta, sim, né? A classe média alta de Salvador, branco mesmo, ele vai enegrecendo, ele vai fantasticamente, é uma distopia interna, ele vai ficando negro. E um belo dia ele está totalmente preto, assim, no sentido, ele está negro. Quase a metamorfose, né? Quase a metamorfose. Uma experiência bem kafkiana, assim. Isso. E aí eu coloco essa figura, trabalhando a ideia da empatia, para viver o lugar, essa experiência do saber do racismo, né? E aí eu coloco ele numa jornada, numa cidade que se quer branca, né? E a gente entende que a gente vive numa sociedade que se quer branca, onde os valores brancos são muito hipervalorizados, assim. Então ele vive o contrário, ele passou a vida inteira dele branco e agora ele está negro, ele vai vendo as interferências no trabalho dele, com a namorada dele branca, com os amigos dele. Um novo mundo vai se revelando pro Gregório, e aí ele vai realmente passando por uma experiência
além do saber da experiência, ele vai para a experiência do saber o que é o racismo. Sim. E aí a família dele tentando reverter esse quadro, e ele tá negro, mas aí ele vai criando uma afetividade com aquela relação também, com aquele novo mundo. Então, é uma aventura, eu diria que é uma aventura, uma jornada aventuresca de uma figura branca que fica preta, e é sempre o desejo de tentar fazer o outro entender o que é o outro, né? Porque somos todos outros. Né? Eu sou o outro de você, você é o meu. Então, todo mundo você entender o que é ser o Aldri, né? E eu também tenho que entender o que é ser você. Acho que é bonito entender ele, assim, as compulsões dele, como ele lida com aquilo, né? Eu nunca vou saber exatamente porque eu não estou em você. Uhum. Mas eu agora estou sabendo, estou com a experiência, estou com saber da experiência, porque você me contou. Uhum. Substituir isso por aquilo, mas a experiência de saber é só você que sabe. Então, essa narrativa, esse livro, ele está um pouco nesse lugar quando você traz assim da importância da arte enquanto educação, porque você aprende com as personagens, né? Com certeza. Então ele vai um pouco trazer essa conexão, assim. Meu desejo é que a branquitude leia, entenda que ele é branco, porque ele começa branco e fique angustiado e ao mesmo tempo intrigado com o fato de você estar na pele do outro. Você já se colocou no lugar do outro de verdade? Essa é a grande pergunta do livro. Aldri, estou muito feliz com esse papo. Pena que nosso tempo está curtíssimo. Acabou! Mas foi muito bom. Foi Muito. muito bom. Eu acho que esse momento não vai servir só para a gente que está aqui, mas todo mundo que está nos ouvindo e nos assistindo. Eu acho que vai servir de alguma forma para que as pessoas possam se conectar ou se reconectar com a arte, né? E possa entender um pouco melhor como ela vai funcionar ou como ela já funciona na sua vida. Muito obrigado, viu, Aldri? Obrigado a vocês. Quem estiver ouvindo esse podcast, se por acaso especular que talvez esteja longe das artes, olhe para o lado, talvez não esteja. Talvez seja uma ilusão. A arte está ali do lado, em algum lugar, na sua mesa, numa escultura, num livro. Dentro de você. Dentro de você, ela vai estar ali em algum lugar. E se por acaso você já estiver com ela, case com ela. Eu tô extasiada. Realmente, eu tô muito feliz. Gente, muito obrigada. E quem quiser saber mais de Aldri, a gente vai deixar os detalhes na descrição do episódio. Sim. E é isso. Sigam a gente também em todas as plataformas de áudio, no YouTube. Nos vejam, nos assistam. E sigam no Instagram. Nossa. Muito bom. Ai, muito Valeu, feliz. gente. Ai, como é bom isso, meu Deus! É legal, né? Conversar, é legal trocar. Toda ficção é baseada na realidade. Então, Nem seja utópica, distópica. Que é seja. baseado na realidade. Você vê assim, se você pega uma análise uma analytics desse de público, eles gostam das histórias que se aproximam deles. E quando falam se aproximam deles, não é que seja realista, com um chazinho na mesa, não, mas pode ser uma coisa distópica, pode ser, né, deslocada no tempo, mas tem humanidade. A humanidade está sempre ali. E a humanidade é real, né? Então, Ai, eu amo isso! não é, eu acho assim, Senhor dos Anéis, essas coisas loucas, tudo tem realidade ali dentro, porque tem o ser humano. Então, aí eu adoro trabalhar essas coisas históricas em ficção, porque você ganha liberdade e se desprende um pouco da exigência histórica, né, das comprovações. Maria Filipe existiu para mim, ponto. Então, vamos fazer um filme sobre ela, vamos contar a história dela. Zumbi dos Palmares existiu, ponto. As relações ali dentro que ninguém devassou muito ali dentro de Palmares, tão avant-garde. Eu tenho lido algumas coisas assim de que dentro do quilombo de Palmares tinha um modo de organização familiar completamente diferente do nosso. Por exemplo, essa coisa que a gente chama do trisal, que é bem... Já tinha lá, sabe? Já tinha uma organização menos careta de sociedade, sabe? As pessoas se casavam em 3. Aí agora está casando em 3, estamos na ponta do avanço. Não, estamos falando de lá atrás, uma pequena organização. Então tem lugares assim, tipo Canudos, lugares que a gente não devassou, que Canudos tem ali. me intriga muito. Eu realmente gosto muito da história. Eu acho que era uma sociedade que tinha uma organização peculiar.
né? E eu acho que a gente tem tanto para explorar e eu acho que o caminho da arte destruiu sem saber o que era aquilo. Poderia estar ali a chave, né, das relações humanas, mas a gente... Palmares também. Então, assim, a arte tem esse lugar, porque vai nesses lugares de um modo mais livre, de um modo assim, parece que é mentira, mas, ó, é real. As coisas aconteceram, sabe? Se torna a realidade aquilo que a gente pensa que é mentira. E, no fundo, conecta as pessoas, né? Conecta espectador, leitor. Ai, Aldre, é sério. Eu assim, de todos os privilégios da vida que eu reconheço, eu acho que talvez o melhor legado da vida inteira que meus pais tenham deixado, assim, para mim, que eles construíram. Eu fico reclamando, né, dizendo que eu não fui uma criança atlética, eu não fazia esporte, né? Enfim, não era uma coisa para mim, mas música, teatro, cinema, sabe, pintura, escultura. Ah, gente, sabe assim? Legal, né? Ai, velho. Esse mapa de arte da Me família. perdoe, mas a gente precisa devolver o estúdio. Vamos A gente devolver, pode gente. continuar lá. A gente vai fazer outro Vamos. podcast.